Sejam muito bem-vindos ao segundo podcast da Massa, você ouvinte. Acredito que seja só uma pessoa ouvindo essa mas enfim. Passando agora aqui, vou introduzir novamente nossos companheiros aqui. Nosso querido William, usuário de drogas pesadas, estudante do Liceu à Noite. Exatamente, o doutor Renan Brini, futuro Harvey Specter. Então vamos prosseguir aqui, rapaziada. O assunto de hoje é... Relações trabalhistas. Relações trabalhistas. Sem propriedade nenhuma pra falar dessa porra, mas foda-se. Tamo nem aí. Ninguém tá te obrigando a escutar Isso nada. aí, vamos prosseguir. Queria introduzir esse assunto aqui com... Oh, valeu. Perdão. Abaixar as notificações aí, por gentileza, pra dar procedência ao trabalho aqui. Procedência. Fala bonito, né? É claro, eu falo bonito que nem eu. Beleza, último podcast. Beleza, último podcast. Autoestima é tudo, não escutem William. Vamos prosseguir aqui. Karl Marx dizia que a história humana é guiada pelas relações econômicas. Isso é o que? Materialismo histórico. Vamos lá, o que vocês acham disso? Vocês acham que o dinheiro que a gente troca no dia a dia vai guiar a história que a gente vive? Em partes. Por quê? Porque economia que movimenta tudo, tá ligado? Tipo, pra as paradas acontecerem, precisa ter uma circulação de dinheiro pra, sei lá, você tá usando essa roupa que você tá usando pra gente tá se encontrando aqui. Teve que ter uma circulação. Porque, tipo, quando o Karl Marx fala isso, ele vai falar basicamente dos grandes eventos da história, né? Ele vai dizer que na história, no lugar dos heróis, a gente tem a movimentação econômica e afins, e todos os eventos vão ser guiados justamente porque alguém queria mais dinheiro ou alguém precisava trabalhar pra ganhar dinheiro. E é muito interessante você falar isso, tudo que a gente tá fazendo, a gente precisa de dinheiro, e como o Karl Marx falava de uma questão mais macro da história, a gente fala de uma questão mais micro, né? O dia a dia, o cotidiano também precisa muito do dinheiro. Fazendo um adendo, o dinheiro não é ruim, o ser humano que é ruim. O lobo é o lobo do homem. O lobo é o lobo do homem. De acordo com o nosso amigo William, eu concordo, usuário de drogas pesadas. Eu concordo muito com o que ele falou, até porque se a gente tivesse uma uma responsabilidade maior com o dinheiro, a gente não ia ter o capitalismo como uma parada ruim. Onde, tipo, tem muita gente pobre por aí e eu acho que o capitalismo por si só não é algo ruim. Acho que a desigualdade social gerada pelo capitalismo é algo que vai ser difícil. O problema é justamente pra evitar essa desigualdade, que é quase, pelo menos na minha opinião, inerente ao capitalismo. Voltando ao que você falou, né? Tipo assim, as grandes coisas, o decorrer da história, ela acontece por causa do dinheiro. Discussões sobre cota é uma parada que acontece hoje em dia. Por quê? Sociedade tem uma diferença de sociedade muito grande. Tipo, a gente tem pessoas pobres e ricas querendo conquistar a mesma vaga numa faculdade. E a gente tem a cota por quê? Porque a gente tá numa diferença social muito grande e precisamos de tempo para poder organizar isso. E enquanto a gente não tem o dinheiro para organizar a educação menor, do fundamental, do ensino médio, das escolas públicas para ficar igual a uma escola particular, a gente tem a cota. Você fala de uma forma como se fosse meio que pra dar uma equilibrada enquanto a gente não consegue ajeitar de verdade, tipo isso. Eu acho que eu vejo de uma forma um pouco diferente, porque na minha opinião, eu acho que é muito mais uma questão de que, assim, o acesso a estudo de qualidade depende de dinheiro também. Aí a gente entra que, tipo, na história a gente tem tudo guiado pelo dinheiro. Exato. Inclusive o estudo por si só. O acesso ao estudo, e aí eu não falo nem de pele não, mas eu falo no geral dos pobres, é muito mais difícil tu ter um acesso a estudo, um acesso de um estudo de qualidade, entendeu? Porra, às vezes tu tem um cursinho na internet, mas que não peita aquele cursinho em sala de aula de R$2.000. E, tipo assim, a gente tem, por exemplo, o liceu de manhã é um colégio excepcional, tá ligado? Tipo, você tem bons professores, você tem É muito bom. Só que é uma fila muito grande pra poder entrar. Tipo, é difícil você entrar de manhã lá. Mas é toda essa questão, cara. O acesso à educação de qualidade é limitado pra caralho. E aí eu acho que as cotas entram. Como o acesso à educação é mais difícil pra quem é pobre, logo, obviamente, essas pessoas vão ter que se dispor de um esforço, de certa forma, maior pra conseguir acessar a universidade e tal. E talvez até com um esforço maior elas não consigam ter o mesmo nível de conhecimento do que as pessoas que têm uma condição de qualidade, dinheiro e afins melhor, entendeu? E aí tem as cotas pra dar essa equilibrada, tal qual você disse, e a gente concorda nesse ponto. Relações trabalhistas. Caralho. Eu não tá falando nada do podcast inteiro. Tá falando nada, mano. Fala aí, mano. Eu sei que você é polêmico, mas... Não, mano. Questão de cotas... Socioeconômica. A gente entrou... Racial, não.
A gente entrou nesse assunto pelo fato do que eu falei, né? Das grandes... Fala alto, filha da puta! Porra! Do que eu falei, entendeu? ASMR. Vocês mataram meu amigo! Porra, nego Ney! Ai, não, mas então, eu já tava falando, a gente entrou só no assunto das cotas porque eu falei que os assuntos polêmicos acontecem ao longo da história por causa do dinheiro, e a cota é um assunto polêmico, é uma parada que aconteceu agora nos dias de hoje, em 2019, nos anos passados, e foi por isso que a gente entrou nesse assunto. Mas dá continuidade aí, o que você acha sobre o assunto? Na minha opinião, posso estar errado como posso estar certo. Não, tudo bem, aqui é um espaço de abertura. Na Todo mundo minha abre as pernas várzea. pra novas opiniões aqui. Que isso, cara? Na minha humilde opinião, cotas deveriam ser para quem não tem possibilidade de pagar uma universidade pública. Então, Não tem possibilidade Pública! de pagar. Vai pagar pro governo pra trabalhar? Todo mundo paga a universidade pública, imposto, né? Desculpa. Não, tudo bem. Quem Perdão. não tem condição... Particular. Isso. Exatamente. Para quem não tem condição de pagar uma universidade particular. Que no caso seriam as pessoas de baixa renda, as pessoas que vivem em comunidades, as pessoas de baixa renda. E as pessoas de baixa renda e as de comunidades de baixa renda também. Tá dizendo... Mas você não acha que tem uma relação porque de maioria, tipo, a maioria das pessoas Ele pobres é no contra. Brasil são negras por uma relação ele passada é contra a cota racial, mas ele é a favor da cota socioeconômica. Sim. Mas não tem relação entre o socioeconômico e o racial, você não acha? Porque nunca existiu, pelo menos eu nunca vi, uma pessoa negra que tenha cota racial, mas que tenha passado pela... Porque, tipo assim, a gente tem uma bancada no Enem pra poder saber se a pessoa ela realmente precisa da cota. É uma bancada nazista. Que define quem vai passar e quem não vai passar. Que vai julgar você pela sua cor da pele. O que já é errado desde o início. Não é quem vai passar. Não. É Desde o quem vai conceito aderir às inicial cotas. dessa bancada. Não, calma aí, é uma lista, cara, é uma lista. Tipo assim, pra você entrar numa faculdade por cota, eles precisam ver a sua cor, eles precisam ver aonde você mora, o quanto você tem de renda no mês. Tamanho do Tá pênis. ligado? Passei pra todas as cotas. O cara é filho da puta, né? O cara é filho da puta, no podcast ele fala isso. Rapaz. Mas então, é uma série de coisas pra poder saber se a pessoa realmente precisa da cota ou não. Então, tipo assim, tem a ver muito da herança histórica que a gente teve da escravidão nos dias de hoje, que também tem muita influência nas cotas. Isso aí. Mas é porque é uma questão, assim, de proporção, né? Se a gente for ver, da forma mais direta, que pode soar até um pouco ofensivo, a maioria das pessoas ricas, que tem mesmo concentração de capital, são brancas. E a maioria das pessoas pobres, que tem a questão da distribuição muito mal feita, são negras. Isso não quer dizer que todo negro vai ser pobre, nem que todo branco vai ser rico. Mano, não existe Tem um outro. Por isso que eu acho que essa questão das cotas socioeconômicas deveria ser bem melhor trabalhada no Brasil. Mas eu não acho que as cotas raciais deveriam sumir simplesmente, por um tempo pelo menos. Você acha que um garoto negro com um pai que é médico, tá ligado? Ele vai querer pagar uma faculdade ou ele vai querer estudar pra caramba pra poder entrar na faculdade? Depende da pessoa também, né? Mas se fosse filho de papai, o cara ia pedir pra poder pagar uma faculdade, não ia entrar por cota. Não, mas tem gente que se aproveita da cota, sim. Aí é um ponto, tem gente que se aproveita Te da cota. convido Tem aí gente branca que se aproveita da cota, tá ligado? Te convido. Tem aquele Digo mais. funcionário do INSS que se aproveita da cota Digo pra mais. de preto. Que? Caralho. Que? Isso é verdade. Pior que tem. Funcionário do INSS, você tem Isso é um todo de verdade. preto pra tirar fotinha pra pegar cota pro concurso. Caralho. Digo mais, te convido aí na faculdade de engenharia da UFRJ e ir na garagem pra ver o carro da maioria dos alunos. Digo só isso, só tenho isso a dizer. Aí a gente entra numa discussão que é foda também, que é quem tá realmente aproveitando as universidades públicas, né? Com Esse é o certeza. ponto. Aquilo que deveria ser povão, aquilo que deveria ser pago com imposto logo revertido diretamente pro povo que mais precisa. Cara, sinceramente, eu hoje em dia eu vejo muita garota branca de condomínio falando sobre o que é cota, o que é as pessoas que não tem. Mano, ela não vive essa realidade, tá ligado? Tipo assim, a gente tem hoje sim pessoas que se aproveitam, a gente tem hoje sim pessoas que usam a cota pra poder passar na faculdade, sim precisar Mas acima da disso cota. tem pessoas que precisam, né? Mas acima disso realmente tem pessoas que precisam. Aí que entram as cotas socioeconômicas, que vai avaliar a condição da pessoa e não a cor. Exatamente. Assim como também tem pra fazer o Enem, né? Você não paga
pela sua renda familiar, né? Isso, você tem a cota de renda familiar também. Inclusive, só ressalvando aqui, a gente não tá pretendendo ditar regra nem ser senhores da sabedoria, não. Ninguém aqui sabe de porra nenhuma, entendeu? Estudante do liceu, exatamente. Liceu noite, usuário de drogas pesadas que o William é. Não sabe de porra nenhuma. Um mora no Pontal, outro mora no Oriente. Isso aí, meu irmão. E o outro mora na rua. Não, periferia de São Gonçalo. São Gonçalo já é uma periferia. Ah, você mora no Pontal e no Oriente. Não, você mora no Pontal. O William demorou pra processar. Esse é o efeito das drogas pesadas. O William é menino... Mas então... Menino cabeça. Mas a minha indignação hoje, como pessoa que, tipo assim, já conheceu o mercado de trabalho, é realmente a cara de pau dos capitais, tá ligado? Dos patrões quererem colocar você pra trabalhar muito e receber muito, muito pouco. Cara, mas aí você tem uma questão que eu ouvi uma vez acerca de prostituição do mercado. Você tem um ponto que, assim, a maioria das pessoas, o trabalhador brasileiro só pode vender suas horas, né? Seu esforço de trabalho com o que dá. Às vezes o cara vai trabalhar, sei lá, seja de gari, operador de telemarketing, funcionário de supermercado. Claro que são trabalhos dignos, cada um faz o seu pra ter o que precisa. Só que, porra, na situação que o Brasil tá, crise, é muita gente querendo qualquer função que aparece. Muita gente precisando de uma função só, e o patrão, claro, às vezes não precisa de muito empregado, ele vai fazer o quê? Diminuir o preço. Se o funcionário chegar lá, mesmo que seja um salário merda, de menos de um salário mínimo, e o funcionário fala, não, eu quero mais que isso, ele vai fazer o que contigo? Ou você aceita ou eu vou contratar outro. Aí ele fala, não, vou procurar outro emprego. Aí vem outro e ele oferece menos ainda, entendeu? E aí vira, não, eu queria mais. Aí acaba que o funcionário tem que se contratar pelo que dá ali. As relações de trabalho no Brasil estão ficando precárias. E é por isso que a gente precisa da reforma trabalhista. Não sei. Nesse mérito não vamos entrar, que a gente precisa estudar mais pra isso. Na verdade, tipo assim, no primeiro trabalho que eu ingressei, foi um trabalho de carteira assinada. Fala alto, porra. Então, eu vi que era uma parada tranquila. 4 horas de trabalho, eu ganhava R$600 por mês, tava tranquilo. Era um jovem aprendiz? Era um jovem aprendiz. Uhum. Mas, aí eu comecei a conhecer os outros trabalhos. Eu conheci estágio, eu conheci o que é fazer um bico, tá ligado? Na rua. E, mano, é ridículo. É ridículo. O meu primeiro estágio foi ridículo. Uhum. O cara, ele tinha um lucro muito grande porque ele era uma loja matriz. Caralho. Era uma loja matriz, ele tinha um lucro muito grande em cima da loja. Ele era praticamente o cara que mandava em todas as outras lojas, tá ligado? As outras lojas tinham outros donos, mas era tipo uma franquia, né? Exatamente. CEO. E, mano, era ridículo, cara. O cara, ele contratava mais estagiários pra não ter gasto com o salário. Tipo, entendi. Ele tinha, tipo, eu trabalhava as mesmas horas que um funcionário normal de lá e ganhava menos da metade do dinheiro. Menos da metade. Entendi. É tipo assim, ao invés de você contratar vários Super Marios que pra ficar do tamanho normal precisam de um cogumelo, você contrata vários Super Mariozinhos sem cogumelo, que muitos deles vão fazer o mesmo trabalho de um Super Mario grande. Exatamente. Não é isso? É essa a questão. Aí entra a questão de que os Super Marios produzem uma quantidade grande de dinheiro e recebem muito menos que isso. É a mais-valia já citada no último podcast. É uma parada que me assustava muito, é que eu olhava pros outros estagiários e se conformavam com aquele trabalho. Eles se conformavam. Conformavam? Tipo, você tinha trabalho de domingo a domingo, mano. Sabe o que é trabalho de domingo ganhar R$400 por mês? É você não ter vida e, além disso, não ter dinheiro. Uma denúncia do sistema de jovem aprendiz brasileiro aí, ó. Não, é um sistema ilegal. Estagiário, eu sou de menor, cara. Eu não posso trabalhar naquilo. Então, tipo assim, além de ser... É um trabalho escravo. É um trabalho escravo. Análogo à escravidão. Olha só. E tipo assim... A minha maior indignação naquele trabalho foi que, mais uma vez, a sociedade pobre... Porque eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Servindo a uma sociedade maior, uma sociedade de classe média alta. Só tinha garota de cabelo liso, branca, do PH, tá ligado? A questão da conformidade que tu falou é interessante porque, tipo, a gente tem que parar pra pensar que a situação tá tão difícil, mas tá tão difícil que a mente das pessoas em geral acaba se limitando a isso. Conforta naquilo. Exatamente. E aí você pensa assim, porra, a gente já tá tão no nada, a gente tá tão no fundo do poço que tá 2 centímetros acima do fundo do poço já é alguma coisa, tá ligado? Uhum. Então a conformidade dessas pessoas não é algo que dá pra você criticar como, caralho, que filho da puta tá se conformando com uma coisa dessa. Não é. Mas é uma parada que a pessoa assim, até se torna... É parte do extrato social, entendeu? A sociedade produz efeitos que tornam essa pessoa se contentar com isso. O mesmo garoto que me colocou lá dentro daquela empresa, ele trabalha lá desde que ele tinha a minha idade. Tipo, ele tem agora, sei lá, uns 19, 20 anos, tá ligado? Uhum. E, mano,
O moleque, ele vai trabalhar, se ele não tomar um jeito de, sei lá, querer estudar, ele não se conforma mais com aquele salário de R$1.000 que ele tem, porque ele se efetivou. Ele agora ganha R$1.000 pra poder trabalhar as mesmas horas, mas ele ganha só R$1.000. Revolução. Mas... Evolução mas, mano, seu capitalista filho da puta! Mas, mano, olha Lembrando do Instagram da Massa. Mas, mano, olha só, ele tem que sustentar a mãe dele e as, sei lá, 4 irmãs. Porra! Aí é com foda. um salário de R$1.000. Brasileiro médio. Então, mano, eu nunca vejo ele, tipo, ele, sei lá, se interessando por alguma coisa, tá ligado? Não, mas eu não tô julgando porque... ele. Não dá, você tem razão em não jogar, porque é uma coisa que, assim, a preocupação intelectual normalmente é pra quem tá de barriga cheia. Então o cara, às vezes, a prioridade dele é correr atrás de encher a barriga da família, das 46 irmãs, fica difícil o cara se preocupar com a intelectualidade, com crescer mentalmente, expandir os horizontes e buscar um emprego que vá trazer mais. Não, fica muito difícil. E como eu disse, de domingo a domingo, ele só tem uma folga na semana. Exatamente. Se ele fosse fazer o Enem foi agora esses dias aí, são 2 domingos. Ele teria que fazer o quê? Porque não pode folgar domingo. E o patrão vai dar folga pra fazer o Enem? Não Vai dar porra vai nenhuma. descontar e se pá ainda demite, tá ligado? Pois é. É uma parada muito deficiente. Cara, essa realidade econômica do Brasil é triste pra Você já caralho. trabalhou alguma vez, Renan? Vendeu brownie no colégio. É bom Empreendedor. Não, então, é bom trabalhar pra você, não é? Trabalhei. E é bom trabalhar pra você, tipo. Não, você trabalhei pra mim. Não, tipo, você fazia, você... Não, trabalhei com meu pai, pô. Não, mano, tô falando vendendo brownie. O que tem? Então, você... Não era uma iniciativa sua? Ia, investia, ganhava o seu dinheiro, tirava o lucro e investia de novo pra poder fazer mais. Com certeza. E era tranquilo, porque você sempre tinha o seu lucro. Muito bom. Não é? É muito diferente. Por isso que a gente tem... Eu acho que hoje a gente vai ter sempre... Se essa crise continuar, a gente vai ter um crescimento em massa de mini empresas. E a gente vai acabar sempre... Vai ter uma hora que vai acabar a sociedade pobre de verdade. E a gente vai acabar começando a vender só pra sociedade média alta, sabe? Tipo, a gente vai começar a criar mini empresas pra poder sair da miséria. Porque trabalhar pros outros não dá certo mais. Não dá certo, porque é sempre o capital maior querendo roubar o seu dinheiro, vamos dizer assim. E a gente vai acabar começando a abrir várias empresas e não vai ter circulação de dinheiro direito, tá ligado? A gente vai começar a ganhar o nosso dinheiro, mas a circulação de dinheiro entre a gente não vai acontecer. Porque se eu entendi. Tipo, você tá dizendo que vai meio que se repetir o ciclo. De pessoas que trabalhavam agora vão pra ser pessoas sociedade que alta, pra a gente vai trabalhar pra gente, mas a gente vai continuar produzindo pra sociedade alta. Exatamente. Só que aí quem vai começar a trabalhar pra sociedade alta e vai deixar ela na sociedade alta ainda? Exatamente. Se a gente não trabalhar mais, elas vão cair. É um declínio. Então você acha que o potencial de acontecer tipo uma inversão, a gente começar a construir, parar de trabalhar pra eles e eles consequentemente forem pra baixo, é isso? Pode ser, é um pensamento bom. Você que pensou, eu tô só tentando traduzir, que você fala, loucão da droga, filho. É porque, olha só, eu penso o seguinte, porque, tipo assim, é uma parada que vai demorar pra acontecer se as pessoas não tomarem senso, tá ligado? Porque, né, de início aí seu pai, o cara, ele... Trabalhou sempre, né? Trabalhou de carteira assinada e tal, sempre funcionário, sempre operário. Sempre operário. E geralmente, eu que trabalhei na empresa que ele trabalhou, geralmente quem trabalha lá é a mesma coisa. Tipo, você trabalha muito. Uma vez na semana você tem a sua folga, domingo a domingo, 8 horas de trabalho, mas ganha merda com porra nenhuma. E sem contar as horas extras, tá ligado? Sim. Porra. E fora esse papo que, tipo, recentemente pararam de pagar hora extra, então... É o que eu tô... Mano, uma professora uma vez falou pra mim que vai ter uma hora que vai acabar a Constituição trabalhista e o que vai valer mais vai ser o contrato com o patrão. Sim, que é o que tá valendo mais. Mas aí, cara, a maioria dos liberais capitalistas aprovam que seja essa lógica. Que você tenha que negociar com o seu patrão. Só que qual é o problema? Na relação de negociação, é sempre uma coisa de quem ganha em cima de quem. No geral, pelo menos é isso. E porra, pra você ter esse real poder de negociação, você precisa estar em uma posição alta. Mas como é que o trabalhador que tá com R$100 na conta do caixa, um FGTS de 500 conto que não pode retirar, vai conseguir negociar com o patrão? O patrão tem, porra, 5 empresas, várias firmas aí, várias filiais. Cara, eu tenho um pai bolsominion. Ele chegou pra mim e disse que as mudanças no mercado de trabalho e nas constituições trabalhistas vão ser boas pro trabalhista. Cara, a gente já perdeu o direito da aposentadoria com o governo de Michel Temer, né? Foi? Fala alto, caralho. Tô perguntando se foi Michel Temer. Acho que não. Foi com o Bolsonaro?
Vou nem me arriscar. Tá bom, tudo bem. Mas a gente perdeu esse direito de se aposentar cedo. Aí a gente vai ter... Mas eu concordo com isso aí. Vai amarrar na cara Não. teu pai, Mas eu acho que se porra. aposentar cedo é algo difícil. Não, cara, porque, olha só, porque eu não tô falando de, tipo assim, aposentar com 30 anos, não tô falando isso. Mas tô falando que vai ter gente com 70 anos trabalhando ainda. Porque, mano, ninguém vai começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14, mas não é toda pessoa que vai pensar assim, vou começar a trabalhar com 14 pra poder às aposentar vezes o cedo. cidadão só consegue uma carteira assinada aos 40, Exato, 50. é o que eu tô falando pra vocês. Vocês estão falando, não, porque tu não. Não, é porque tem a diferença, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Quando a gente fala da idade, eu acho, porra, 50 anos ainda é cedo pro cara se aposentar. Não, sim, claro. Enquanto o cara estiver andando, respirando. Não, cara, você só se aposenta quando seu rim para de funcionar, Tá ligado? Não, não é assim. Eu acho que assim, você não pode se aposentar cedo, que você vai ter uma vida inteira pela frente, mas também não pode se aposentar tarde bastante, que você vai parar de trabalhar pra morrer, entendeu? Tem que haver um equilíbrio. Eu acredito, eu acho. A expectativa de vida tá aumentando. E E a tendência é aumentar mais. E a outra coisa que a gente tem. Pra quem a expectativa de vida tá aumentando, né? Tem essa questão também. É porque, tipo assim. Tá mexendo no cara de Porque beijar, tem uma parada muito, muito louca aí que dá pra pensar. Tipo, enquanto um rico estiver vivendo muito, um pobre tem que morrer. O quê? É, porra. Não, pera aí. Claro.